Professora, eu não sei se a senhora está falando alguma coisa. Também não sei se a senhora consegue me entender muito bem. Mas o som da sua voz não está saindo para gente. Se for o caso, eu acho melhor chamar um técnico. Eu não sei se alguém vai para aí para lhe ajudar hoje, mas enfim. Bom dia, Jefferson. Ele não tá me ouvindo. Não dá para te ouvir, Jefferson. Mas bom dia, Jefferson. Vamos ver quem faz. Não. Professora, não dá para lhe ouvir, não. A gente só vê a sua boca abrindo, mas não dá para ouvir nada, não. Não. Não consigo lhe ouvir, prof. Fale agora. Pode falar. Alô, vocês estão me ouvindo? Não, só tá deixando aqui. Sim, Sim. tá o áudio da consigo. sala. Tá o áudio da sala, mas a gente tá lhe ouvindo. Seu áudio tá um pouquinho baixo. A gente está escutando um pouco mais a sala, mas ainda assim dá para lhe ouvir. Só um segundo. Vai lá. Veja agora. Fernanda, está me ouvindo? Luana? Sim, agora sim. Sim, dá para lhe ouvir. Porque assim, tem dois alto-falantes aqui instalados. Tem esse que já vem pré-instalado no computador, que é aquele que... Eles não escutaram, a senhora? Agora, isso aqui ele tem um alto-falante nele. Uhum. É esse primeiro. Tá. E tem esse segundo que é o seu. Uhum. Agora tá prestando. Tudo bem, que é o daqui. Eu até tenho o meu que eu esqueci de trazer. Tá bom, então tá tudo legal agora, tá? Tudo ok? Tudo certo? Sim, tudo certo. Sim. Tá bom, então vamos lá. Qualquer dúvida, senhor chama, Muito tá? obrigada, tá?
Tem dois alto-falantes aí, fica nesse erro do computador. Ah, bom. Pode dar aí nesse daqui, ó. Esse aqui. Tem duas abas aqui abertas. A senhora lembra de abrir tudinho aqui, ó. Voltei. Já voltei. Deixa ligado, daqui a pouco chego. Muito obrigada. Então vamos lá, Lumeiras, bom dia. Diz que acabou a greve, né? A gente não vê ônibus passando, mas tudo bem. Pois bem, alguma dúvida sobre o trabalho? Alguém já leu, já viu alguma coisa, tem alguma coisa para perguntar? Gorete, eu gosto da Priscila tomando aquele banho ali, aquela hora, na foto que ela está aqui. Alguma dúvida para quem já leu o caso clínico? Só estão me ouvindo? Sim, Sim. professora. Da minha parte, eu não tenho dúvidas, não, professora. Tudo bem, então deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente vai com muita expectativa para uma entrevista, para um atendimento, para uma triagem, uma entrevista de triagem. Qual é a primeira técnica, a mais importante quando a gente vai fazer uma entrevista de triagem? Pessoal, antes da teoria, a primeira técnica é a relação terapêutica. O estabelecimento do vínculo terapêutico, que é nessa relação que se constrói o vínculo terapêutico, esse vínculo terapêutico é importante para que a pessoa tenha confiança em falar para nós o que ela está sentindo, do que ela está sofrendo, as dores dela, enfim. Então, a nossa postura diante de quem será entrevistado é super importante. Então, isso aí é básico, tá? Vocês têm uma coisa muito boa a favor de vocês, é a juventude, tá? Então, é muito legal uma pessoa chegar e ver uma moça disposta, saudável, bonita, porque cada um de vocês, né, tem a sua beleza pessoal, tá? Isso não significa dizer que a juventude acaba aos 20, 25, não. A pessoa pode ter mais idade, pode ser uma pessoa jovial, tá? Então, aquele caso ali, ele representa bem o que acontece. A pessoa, quando chega, nem sempre ela fala de tudo. Ela traz alguma coisa e nós é que vamos descobrindo no decorrer do tempo o que está acontecendo. Às vezes vem uma queixa que parece, como dizem a psicanálise, um sintoma, que parece ser uma coisa super grave. Pode ser, tem que ser considerado como alguma coisa super importante sempre. Foi importante para o cliente, o paciente vai ser importante para nós. Só que, à medida, né, que o tempo vai passando, que os encontros vão se dando, a gente vai vendo que tem outras coisas. Mas no início começa assim, uma coisa assim quase que bem restrita. E aí, muitas das vezes, a gente pode até pensar, essa pessoa não precisa de atendimento. Mas depois a gente vai ver que nós precisamos escutá-la mais. Tá? Porque quando esse vínculo terapêutico se torna forte, é que a pessoa vai ter confiança de falar para nós o que ela está sofrendo. Entendeu? Mas é sempre assim, nem todo mundo chega, abre o livro da vida e sai falando tudo. Nem sempre. Tá? É só para fazer uma parte. Então, vamos lá. A gente já falou sobre, vou retornar porque isso é importante, sobre o componente mais importante do grupo social da pessoa, né? Lembram quem é? O cônjuge, não esqueçam disso. Estou procurando aqui onde é que está meu material. A gente mistura tudo. Estou achando. Isso aqui
Aqui. Então, o cônjuge, tratando da convivência social, o cônjuge, que é o marido ou a mulher, o esposo ou a esposa, é o componente mais importante, o componente do grupo social mais importante de uma pessoa, quando ela está idosa. Outra coisa importante que nós já falamos também são as amizades. As amizades também são muito importantes, tá? Especialmente para aquelas pessoas que se mantêm solteiras, conservadas solteiras, né? Ou estão separadas ou viúvas. Então, as amizades, é sempre bom que a gente, quando atende uma pessoa idosa, que a gente tenha esse olhar para como está o grupo social dela, como é que está a vida dela, mais né, no particular, se é casado, se não é, se é separado, se é viúvo, se nunca casou, ele tem amigos. Não se admirem disso, mas tem pessoas que não têm amigos, que vão pela vida, às vezes até as casadas, elas só saem com os filhos e vão envelhecendo dessa forma, sempre com os filhos. Quando os filhos casam e vão cuidando da vida deles, e já vem, né, nascem os netos, enfim, o passeio dos filhos já é o que nem sempre é legal para pessoas de mais idade. Eu já vi pessoas assim, que iam à praia, né, com os filhos e com os netos, os genros, não ia uma cadeira, aí abriu a mala do carro, da caminhonete, e aquela pessoa de idade ficava sentada ali naquele mormação terrível e quente. E ficava lá até a hora que esses filhos ficavam, né? Depende muito da idade. Uma pessoa um pouco mais jovem é uma coisa, uma pessoa já mais idosa é outra coisa. Tá? Aqui a gente está tratando do idoso. E é preciso que esses cuidados sejam observados. Quando na família isso não é observado, a gente pode pedir autorização no atendimento para chamar aquele familiar, ou que convive mais, porque a pessoa pode até morar sozinha, né? Ou que convive mais, ou que essa pessoa idosa mora, e apontar algumas coisas que são necessárias, tá? Para isso, sempre que a gente chama um familiar para conversar, a gente tem que pedir autorização para o nosso cliente, independentemente da idade, seja criança, seja adolescente, seja adulto ou seja idoso. A gente minimamente tem que dizer por que nós estamos precisando da colaboração daquela pessoa. Vejam só, quando é criança ou adolescente, às vezes até mesmo adulto, eles não conseguem fazer as modificações lá fora, lá no ambiente deles. E aí a gente precisa de alguém que colabore, que ajude, tá? No caso do idoso, pode acontecer também, só que nós não podemos ficar transmitindo informações que são mais particulares para nenhum familiar. Agora, se nós vamos precisar chamar para conversar sobre algum assunto, que a gente entende que pode haver a colaboração da família, nós precisamos explicar para o nosso cliente para que nós estamos pedindo autorização para falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa naquele momento é importante. De forma alguma nós vamos chamar sem a pessoa saber e sem falar para ela o que é que a gente precisa, por que a gente está chamando. Tá? Então, quando a pessoa não tem amizades, é um ponto que sempre chama atenção. Por que aquela pessoa, né, não tem amigos? O que aconteceu durante a vida dela? Ela é uma pessoa difícil de fazer amizade? Então, por quê? Porque elas são importantes para as pessoas que não constituíram família, ou que já estão sozinhas, viúva, às vezes os filhos vão morar em outro lugar, ou que separaram também, perderam o vínculo, né? Tem separações terríveis, às vezes perde o vínculo com a família do ex-marido, às vezes também uma pessoa que se fecha e não tem contato com ninguém, tá?
Então, o que eu falei depois foi que todas as pessoas que são da mesma geração, numa família, estão numa faixa etária próxima, a tendência é elas se ajudarem mutuamente. Geralmente, os idosos mais novos é que ajudam os idosos mais velhos. Licença, pessoal. Já a Fernanda não está, mas eu trouxe, viu, Fernanda? Então, à medida que uma pessoa vai ficando mais idosa, ela vai ficando mais fragilizada e mais dependente. Vai precisar da ajuda da família e mesmo do grupo social. Qualquer necessidade que a gente tenha, em qualquer idade que nós estejamos, pode acontecer de nós precisarmos de ajuda de algum amigo, de alguém do nosso grupo social. Nós não somos feitos para viver isolados, não. Nós precisamos desse contato. Tá? Quem se sabe que fica mais fragilizado com a idade são as pessoas que vêm de uma classe social, de uma condição social de muita carência, de pobreza. Ou seja, quanto mais idade, mais pobre a pessoa for, né, mais fragilizada eles ficam. Porque eles não têm condição, né, às vezes não têm parentes, a condição de moradia dele às vezes deixa muito a desejar. Vocês devem ter visto, de vez em quando aparece em programas jornalísticos na TV, grupos de pessoas, seja a polícia, seja de algum local da saúde, seja da assistência, indo retirar algum idoso que está morando numa casa sem condições e sozinho. Eu vi uma vez uma reportagem que o barraco, não era aqui em Belém, se não me engano, era São Paulo, o barraco que aquela idosa morava era um assoalho coberto e embaixo passava como se fosse um rio, um igarapé, um esgoto, sei lá o quê. Então, se tivesse uma chuva violenta, ele ia encher e ia levar tudo. E eles foram então retirar, mesmo a contragosto dela, ela não queria sair de lá. É porque aquele negócio é o lugar da pessoa, né? Aquele lugar que ela vive, que ela consegue, enfim, sobreviver, que ela tem um pouco que ela ainda conseguiu ter, tá ali. E no que é retirado, isso tudo fica. Vejam agora o pessoal da Ucrânia, né, que está indo para outros países, estão deixando tudo. E alguns estão indo com a roupa do corpo, pegam suas crianças e vão embora. Então, são situações que fragilizam muitas pessoas. Normalmente, essas pessoas mais frágeis numa família, elas são tratadas por um familiar próximo. Tá? Embora nem sempre essa retirada ou essa aceitação daquele familiar que está queixoso, que está apresentando dificuldade, que se queixa da vida, nem sempre trazer para as nossas casas signifique que ele vai ser feliz, tá? Quando essa pessoa idosa ainda está mais ou menos saudável, independente, é uma coisa. Se aquela pessoa já está ficando dependente ou já vem, né, com aquele pensamento de que ali vai ter tudo, que as pessoas não cuidam dela, às vezes as pessoas têm que parar a sua vida, mudar seu ritmo de vida para poder atender aquela pessoa. Tá? Então, isso pode gerar decepção naquela pessoa naquele idoso que foi trazido para a casa daquele familiar ou daquele amigo. Pode gerar nessa pessoa também irritação, porque enquanto estava no início, geralmente é tudo bem, depois começa a ver que as coisas não são tão como a pessoa imaginou que fosse. E às vezes pode até acontecer de aquela pessoa que recebeu começar até a tratar mal ou até não é o tratar mal ou também causar maus tratos para aquela pessoa. Tá?
É muito difícil alguém que sempre teve o seu canto, sua casa, seja lá de que forma for, se sentir bem em outro lugar que não seja o dele. Porque está na história, são os vínculos que foram formados, né? Aquela pessoa de mais idade, ela tem horários, ela tem hábitos, e que nem sempre bate com os hábitos daquela casa que ele vai morar a partir daquele dia. É uma situação um bocado difícil, pessoal, que tem sempre que ser avaliada. A minha mãe tinha uma casa, próxima aqui da Isamara, uma casa antiga, pequena, que uma família alugou para 2 senhoras de idade. E essas senhoras foram morando lá sozinhas. E essas senhoras eram conhecidas de uma irmã da minha mãe. Sempre que essa irmã da minha mãe queria ajudar, ela chegava com a mamãe e dizia assim: Dadá, faz uma caridade. Então, qual foi a caridade? Olha, faz um preço bem barato para o aluguel da casa. Elas ficaram lá não sei quantos anos. Não sei se 15, se 20 anos. Até que uma faleceu. Quando uma faleceu, aí ela não podia morar sozinha. Então, aí, não sei quem da família foi buscar esta que ficou viva. E a gente, quando nós entramos na casa, parecia a casa de filme de terror. Aquelas senhoras não tinham condições de fazer uma limpeza. A gente fica pensando como é que ninguém da família foi ali ver a condição que estavam morando. Estava horrível a condição da casa. Então, nesse momento que uma delas ficou só, porque uma acompanhava a outra, é que a família foi e tirou de lá. Tá? Então, sempre os mais frágeis costumam ser tratados por um familiar próximo, seja marido ou mulher, seja uma filha ou uma nora. E eu estou colocando bem filha ou nora, porque normalmente na família, por mais que tenham vários filhos, mas geralmente a eleita, aspiada, é uma filha, é uma mulher. Raramente é o filho, até porque, veja só, se o filho se for solteiro, nem sempre ele tem condições, né, de dar os cuidados necessários, digamos, para uma mãe ou para um pai. Tá? Então, sempre o eleito, mesmo que no silêncio, mesmo que não haja uma conversa, é sempre uma filha. Ela, mesmo que todos fiquem silenciosos, mas ela entende que ela é que foi a eleita. É assim que funciona. Então, o silêncio, muitas vezes, diz muito, muito, muito mais do que a linguagem. Pensem nisso, observem. Nem sempre a gente precisa falar para se comunicar. A gente se comunica com gestual, a gente se comunica com olhar, a gente se comunica sem olhar, enfim. Mas sempre a eleita é uma filha. Pelo menos eu estou falando em termos da nossa cultura, tá? Que aqui ainda não é comum a questão do asilo. São poucas pessoas. A gente já falou um pouco nisso, o Pão de Santo Antônio, ele tem um local lá, ele tem um chalés que ele chamava, que depois eles fizeram os apartamentos, que a pessoa ainda com condição de morar sozinha, ia para lá, ou seja, não ia ficar sozinha, porque tinha companhia dos demais moradores, tinha aula de natação, depois eles fizeram uma piscina, então. Tá certo? Então, quando a pessoa ingressa numa casa de repouso ou num asilo, o bem-estar do idoso vai depender da qualidade desses espaços. Por isso que não pode colocar o seu idoso no lugar desse e deixar lá. É sempre bom que alguém vá, converse, veja, né? Não só para estar criticando, para estar apontando defeito, não. Às vezes é uma sugestão que nem depende de tanta coisa e pode ser adotada. Embora a gente, na nossa sociedade, a gente tem um hábito terrível, nem sempre as pessoas chegam para contribuir.
às vezes chegam para destruir. Então, nem sempre conhecem a realidade e chegam já, né, exigindo mundos e fundos. Né? Então, parece utopia imaginar que o idoso poderá encontrar nesses locais cuidado ou tratamento digno que estimule sua independência, respeito e garanta seus direitos. Isso depende muito também da condição econômica da pessoa. Porque essas pessoas que recebem uma aposentadoria pequena ou têm uma pensão pequena, que vai para alguns lugares, a gente tem visto isso no Rio de Janeiro, principalmente, faz aquelas casas, é como se fosse depósito de idosos, de velhos. Né? As pessoas se apostam porque aí aquele dinheiro que recebe, que às vezes é um salário mínimo, passa para a mão de quem é o dono daquele local, e as condições de vida do idoso são horrorosas, horríveis, deprimentes, humilhantes. Como se a pessoa não tivesse a sua história, não tivesse construído uma família, não tivesse dado conta da sua vida. Terrível fazer aquilo, é desumano. A gente vê condições aí desumanas, tá? Desumanas mesmo. Mas, enfim, né? A gente fica pensando onde é que fica o tal do humano nessa hora. Como se fosse Só um minutinho, tá, professora? Alô, professora, diga. Diga. Tudo bem, professora. Professora, é melhor, né? Eu acredito que faça isso. Pelo menos não perde, né? Professora, é porque o meu sono acabou 3h30 da madrugada. As meninas aqui nem estão sabendo. E aí eu vi logo a mensagem, porque deu no DOL, né? Eles publicaram logo de madrugada. No início da madrugada, acabou a reunião e eles publicaram. Tanto é que eu mandei logo de madrugada para a professora Elisângela. Mas tudo bem, deixa a aula online hoje, sim, tá? Tudo bem, avise os alunos, né? Como? Tudo bem. Isso. Tá bom, professora. Obrigada. Tchau, tchau. Desculpe, tá? Desculpe. Era questão de chegar depois da greve, não sabia que tinha greve. Então, pessoal, alguma dúvida quanto a isso? Se a gente fosse pedir... Estão me escutando, hein? Alguém está me escutando? Ouvindo chiado. Viviane está me escutando? Dá para lhe ouvir, sim, bem. Sim. Foi uma professora do 7º semestre que soube agora que acabou a greve, e aí não dá tempo dela chegar para a aula dela. Aí vai ter que ser online mesmo, não tem outro jeito, tá? Tem pouca gente, eu só vi aqui 2 alunas, até eu entrar aqui para a sala de aula. Não tem ônibus na cidade. Então, alguma dúvida, algum exemplo que vocês tragam sobre essa questão do desenvolvimento psicossocial, a importância dessa manutenção da qualidade de vida do idoso, nesse momento que ele já está com uma idade já avançada e que provavelmente já faz uso de medicação, já precisa de alguns cuidados, já não tem condições para algumas coisas. Olha, pessoal, é tão importante observar o idoso, por exemplo, uma mulher idosa que sempre gostou de ter as unhas grandes e pintadas.
Se a gente pensar que até quem está mais novo, às vezes, sente uma dificuldade de movimentar os braços, o ombro dói, a coluna dói. Vocês já pensaram no momento dessa pessoa fazer a higiene dela, quando ela vai ao sanitário? Então, quem cuida, quem tem na sua casa uma pessoa dessa, tem que olhar até para as unhas da pessoa. Eu já soube de caso que quando foram ver, a idosa, quando ela passava o papel higiênico, uma parte, desculpe, ficava na unha. E aí, foi difícil, ela não aceitou diminuir, ela fazia unha toda semana, manicure ia. Ela não aceitou, foi preciso assim, tipo assim, aos pouquinhos, e cortando um pouquinho, lixando a unha para evitar. E aí passou a ser um cuidado a mais, toda vez que ela ia ao sanitário, depois verificar se não tinha ficado nada nas unhas dela. Vocês já pensaram, se não tiver quem cuide, aquela pessoa vai e passa a mão nos olhos, aí daqui a pouco está com uma infecção no olho, porque vejam só, fezes tem todo tipo de bactéria. Então, o cuidado com uma pessoa idosa é grande. Enquanto ela tem competência de se cuidar, ótimo. Mas quando ela perde essa condição, aí a coisa... Então, o trabalho, a tendência é sempre o trabalho aumentar. É sempre o trabalho aumentar. Se por um acaso, digamos, ela já tem alguma questão ligada a bexiga, alguma coisa, que precisa usar uma fralda. Essa fralda não pode ficar indefinidamente lá até encharcar de urina. Então tem que ter o cuidado de estar vendo. Tá? Porque se ela começar a urinar, não der tempo de chegar no sanitário, olha, é assim que os problemas começam. Aí vai sujar o caminho, tem que limpar, depois já tem que assear, tudo. É muita coisa. Então, o cuidado com uma pessoa idosa, principalmente, nós não estamos nem falando aqui na pessoa que já está com alguma doença, com alguma incapacidade. Porque, mesmo quando tem já algum problema de saúde, a gente descobre que cada dia tem algo mais, tem alguma coisa a mais, um cuidado a mais. É difícil. Por exemplo, quando a pessoa já fica de cama, é possível. Hoje, com as demências, muito comum a pessoa já ficar de cama. Precisa ter cuidado se faz o asseio, usar um algodão sempre molhadinho, para evitar formar escadas, para não irritar lá. Limpar, tirar tudo que puder, o banho é importante. Uma pessoa que fica deitada tem que passar nela todo dia, depois que faz do banho, tem que passar aquele líquido que é um hidratante. No meu marido eu usava, se eu não me engano, era Dersane. Eu já comprava, às vezes vinha uma caixa com 3 assim, porque desde a planta do pé tinha que passar. Se estiver acamado, o cuidado com a formação de escadas é enorme, tem que ser. Mesmo que não esteja acamado, se a pessoa tiver um hábito de ficar, digamos, com os pés ali em cima de uma cadeira, alguma coisa, sempre está dando uma olhada para ver se não tem nenhuma, se a pele não está mais fina, se estiver, já passar aí. É o que eu dizia para vocês na aula passada, sobre o envelhecimento. Hoje a gente está vendo as pessoas viverem muito mais. Hoje chegar nos 100 anos é quase que comum, né? Embora ainda tenha muita doença aí levando muita gente nova. Mas será que é o que todo mundo gostaria de chegar nesse ponto? O que vocês acham? Né? Considerando que com a idade a gente vai perdendo tudo. A pele perde a elasticidade, ela vai ficando mais fina, ela vai ficando enrugada. Mesmo mais novas, a gente já depende de hidratantes. Hidratante com ureia, senão não adianta nada. E é quase que, né, sei lá, assim, a gente reza para dormir, tem que todo dia, todo banho que toma, passar aquele negócio. Agora não, que está chuvoso.
E no calor aqui, que além de suar, a gente toma banho, tem um horror. Já pensaram? Tem um custo alto. A nossa higiene, nós ainda estamos numa idade produtiva, e a pessoa idosa, que às vezes nem sempre que ela ganha dá para manter tudo isso. Fralda, hidratante, né? Pomada para isso, pomada para aquilo. Só quem tem, né, Viviane, uma pessoa mais idosa em casa que sabe o que isso representa. Alguém mais de vocês aqui? Nós estamos 7, 12 pessoas na plataforma hoje. Alguém tem uma pessoa idosa? Alguém mais tem de vocês mais tem? Dentro de casa uma avó, uma tia ou um pai idoso? Alguém tem? Não? E o meu pai, professora. Teu pai é pai, novo ainda, sim. Fernanda. Ah, é? Tá bem, então. Tá bem, então. Que idade tem o teu pai, Fernanda? Desculpe. Ele Não, tem 67, se eu não me engano. 67. Às vezes É. a pessoa tem algum problema de saúde que já precisa tomar cuidado, né? Mas hoje, com essa história de idoso, até o idoso não é mais de 60 anos, já estão botando mais para frente, né? Tanto é que nas filas, hoje, se tiver uma pessoa de 72 e tiver uma de 80, a prioridade é a de 80, não é mais a de 72, nem a de 60. É uma necessidade. E quando eles mudam esses critérios, eles mudam os critérios para tudo. Tá? Olha, agora está novamente aí a questão das vacinas, né? Para manter essa população saudável, o custo é alto. O custo não apenas do Estado, né? Como o custo da própria pessoa. Eu ainda não tomei a vacina da influenza, porque como eu tomei a da Covid, a 4ª dose, tinha que esperar, mas eu tenho que ver, senão daqui a pouco acaba e eu não... Ixi, Maria, está cheio de mensagem. Já tinha aqui uma mensagem da Luana. Agora que chegou, Luana, a tua mensagem. Pois bem, então, é assim, sobre o desenvolvimento psicossocial, na verdade, ele não é tão grande, esse conteúdo, mas eu posso dizer que ele é talvez a parte mais importante, tá? De desenvolvimento 3. Porque, bolas, se nós temos problemas emocionais com menos idade, com pouca idade, imagina um idoso, né? Que a grande maioria já teve muitas perdas. Então, o significado disso para cada um vai ser, é assim, a escuta nesse momento é importante, porque o que pode não significar nada para nós pode significar muito para ele. Então, na psicologia, a gente tem que exercitar essa questão do acolhimento, de uma escuta cuidadosa, de um conhecimento que é importante, né? E a gente tem que estar muito, muito atento. Não pense que atender uma pessoa idosa, eu posso atender uma pessoa idosa lá. Não, pelo contrário, ela tem toda uma história de vida. Vocês não têm uma situação, tem uma situação que é complicada. Por exemplo, uma pessoa que acredita que só se o tratamento for caro, com médico caro, com medicação cara, é que vai ser bom. Se aconselhar a dizer assim, olha, procura tal lugar que lá tem um atendimento muito bom e é grátis. Ah, não, grátis não presta, gratuito não presta. Nós fazemos essas coisas. Então, às vezes, nós precisamos desconstruir um pouco. É difícil na pessoa idosa? Porque ela já tem toda uma história de vida, né, pautada nessas normas, nessas regras. E quebrar com regra é muito difícil. Muito difícil mesmo. Tá?
acontecem umas coisas interessantes. Mas eu nem sei se eu comentaria aqui gravando, né? Eu ouvi ontem, eu acho que vocês já devem saber, tem aí um grupo de alunos solicitando assinatura dos colegas para encaminhar um documento com pedido de mudanças, de melhorias na clínica de psicologia. E na fala eu ouvi o seguinte: professora, até o curso de Direito já tem um local lindo e nós, que é um dos cursos mais antigos, não temos. É verdade isso. Né? O ciúme e a inveja faz parte de nós. Então, quando eu vi na inauguração o espaço, é uma beleza realmente, é uma beleza. Né? Então, eu digo, nós temos aqui na Examas 4 coisas que são um orgulho nosso. A biblioteca da Examas, quem conhece é da Federal e a gente visita. A clínica de odontologia, primeiro mundo, o nosso auditório está perfeito e agora o núcleo de prática jurídica. Mas para vocês verem como isso corre, por que as coisas boas também não correm, né? A gente mesmo cria barreiras. Então, eu disse, olha, sem problema nenhum. Agora, quem está enxergando isso é quem está lá dentro. E a instituição, a direção sabe dessas carências, sabe disso. Eu espero que uma hora também chegue para nós, até porque não é só para nós. Lá naquele espaço estão fono, fisioterapia, psicologia, nutrição e estava educação física também. Ou seja, no mínimo 5 cursos estavam lá. Nós estamos. Né? E assim. Então, sem perguntas, a gente continua. Vamos lá. Vocês veem que eu adoro papel, eu estou cheio de papel. Vamos lá então. Aí nós vamos começar a falar do desenvolvimento cognitivo. Eu falei para vocês na aula passada que eu prefiro falar do desenvolvimento psicossocial porque eu acho que é uma questão que está mais ligada à nossa, da psicologia, mas essa questão hoje da cognição, da inteligência, das perdas cognitivas, elas são muito importantes, tá? Então, eles começam a falar do desenvolvimento cognitivo, tratando da mudança no processamento de informação, como essa informação chega, como ela é traduzida, entendida, né, codificada e transmitida, motivo das mudanças relacionadas à idade, que motivos são esses, quais motivos são esses, a cognição na vida cotidiana e a demência. A demência, eu vou passar um materialzinho para vocês, que é de um livro que eu acho que eu até deixei aqui, está até aqui, mas eu vou fazer uma cópia para que vocês possam estar nesse material, mas para vocês saberem que existem vários tipos de demência. Depois a gente comenta sobre isso. Então, o que a Berger traz? Ela diz que a nossa memória é, de alguma maneira, parecida com o sistema de processamento de informações de um computador. Para lembrarmos de qualquer evento, é necessário que coloquemos informações no nosso cérebro, né? Ou seja, que haja codificação, que nós retenhamos ou seguremos essas informações, que é o armazenamento, e mais tarde possamos extraí-las, que é a recuperação. Então, o nosso cérebro ele está em perfeito estado quando todos esses estímulos que chegam do ambiente, por exemplo, eu estou aqui com frio, eu vou levantar e abrir aquela porta, porque está gelado. Um minutinho. Então, eu falei para vocês que nós precisamos codificar. Se o meu corpo está sentindo frio, o meu cérebro codifica. Está frio.
né? E aí manda essa mensagem para o resto do corpo, tá? Então, eu guardo essa mensagem. Eita, tá frio. Mas o que eu vou fazer com ela depois? Quando chega um momento, né? Ela fica lá, mas eu tenho que dizer, está muito frio, eu não estou aguentando. Aí eu tomo as medidas necessárias, ou desliga o ar, ou eu abro a porta, enfim, né? Por exemplo, não sei se vocês viram hoje, amanheceu muito frio. Não sei se também porque eu durmo de janela aberta e acordei muito cedo, mas eu não tive coragem de tomar banho lá em cima, eu não uso chuveiro elétrico. Desde que meu marido quase morre grudado com choque no chuveiro elétrico. Então, eu disse, eu vou tomar banho lá embaixo, porque embaixo a água da rua, ela vem, como ela vem do chão, ela ainda vem mais morninha. E eu tomei banho lá embaixo. Ou seja, todo o tempo nós estamos enviando mensagem para o cérebro guarda. O que é o frio, o que é o mais frio, o que é o menos frio, o que é o calor, tudo isso. No momento que nós precisamos, nós recuperamos essa informação. Então, codificação, armazenamento e recuperação é o que faz um sistema normal, né? É o que normalmente a gente faz, o nosso cérebro faz, para que quando a gente tem a necessidade, a gente vá lá e recupere. Tá certo? Mas há uma grande variação individual nesses processos cognitivos, quando a gente chega na idade adulta avançada. Então, nós vamos ver pessoas. Eu lembro bem de uma pessoa conhecida, de uma tia minha, que ela dizia assim, era muito comum a gente ouvir ela falar assim, fulano hoje estava mais aérea. Sabe quando a pessoa não está nem aí? Né? Então ela dizia, fulano hoje está mais aérea, a gente fala, parece que não está falando com ela. Então, cada aptidão cognitiva mostra uma taxa de declínio diferenciada, que a gente chama de perda sensorial, que está relacionada à idade, e essa variabilidade, esse declínio sensorial, ele é variável, e essa variabilidade é maior na idade adulta avançada. Para alguns, para outros não. É muito comum na idade adulta avançada as pessoas falarem, comentarem sobre as mesmas coisas. Então, você senta para conversar com a sua avó, ela traz sempre traz uma fala repetitiva e também trata dos mesmos assuntos. Vocês ainda não viram isso? Quem tem pessoa idade em casa, que possa dizer se já notou isso? Não tem, Sofia? Avó? É nova a sua avó? Eu tenho, professora Priscila. Pois é, Priscila. Que idade ela tem? É o meu sogro. Quando a minha sogra faleceu, o meu esposo ficou muito... Ele ficou muito angustiado de deixar ele só. Entendi. E aí nós viemos morar com ele. É tipo assim, a gente passa a semana com ele, e final de semana eu vou para minha casa, que fica a Nanindé. Que lindo. Aí a gente sente, né, professora? A pessoa cuidou da gente a vida inteira, praticamente. Quando a gente casa, a gente tem que ter o nosso canto e tudo, mas eu entendo também que nesse momento a gente tem que cuidar. É uma necessidade, né? Que bom que vocês combinam nesse sentido, né? Que é tão difícil isso acontecer. E aí eu ando percebendo, eu já até comentei com meu esposo, quando o meu sogro ele conversa, ele está tendo muita repetição, professora. Ele repete aquelas mesmas histórias que ele lembra de antigamente. Quando a mãe dele, quando o pai dele, ele é japonês. Então, ele repete muito as tradições, né? O japonês ele é muito preso a essas tradições, né? É muito forte esse mesmo, né? É muito forte. Então, eu vejo assim que é sempre as mesmas histórias. E ele tá aumentando. Antes ele não era, eu perguntava mais a ele.
Sim. Eu chamo ele de professor. Aí professor, mas quando seu pai veio e tudo, que o pai dele veio com 11 anos, aos 20 anos atrás eu perguntava para ele, eu era assim mais questionadora, eu ficava perguntando, eu era curiosa, na verdade. A Sofia tem a avó, tu tens o sogro, sim. E aí eu perguntava, era mais assim, ele falava quando eu perguntava, mas agora não. Ele está falando aí sempre a mesma história, a gente ri, eu fico com vergonha de falar, eu disse, mas estimula, não fica com vergonha. De alguma forma estimula, não assim, não dizendo, não é assim, não. Para ele falar, senão ele vai se isolando mais. Pois é, aí eu fico ouvindo, mas eu fico ouvindo, a gente acha graça, kkk, mas aí eu fico preocupada, porque coisas que ele está repetindo com mais frequência. Aí, ai meu Deus, mas assim, ele é um homem ativo, ele gosta de pegar o carro, de dar a volta dele no Ver-o-Peso, no final de semana. Ele caminha todo dia, ele não relaxa com essa questão da saúde. Isso é muito bom para manter a oxigenação do cérebro, é muito bom. Né? Manter a respiração. É assim, coração, pulmão, cérebro, coração, está tudo junto. Então, ele mantendo a atividade física, que bom, tomara que ele consiga. Que idade ele está, Priscila? Ele está com 79. 69? Não, 79. 79. Está bem, então, né? Tá, ele está bem. E eu estimulo, por exemplo, o dia que às vezes ele não quer andar, eu disse, não, bora, eu vou, então a minha filha vai, ou então meu esposo, quando dá, bora caminhar, aí a gente vai, caminha ali em volta ao museu, aí vai, dá as 3 voltinhas, aí ele diz, vambora? Aí ele já está cansado, né? Aí eu disse, bora, tá bom. Aí a gente volta, anda. Mas ele E sabe que isso aí é importante porque vocês estão valorizando, dando valor a ele. Ele não se sente uma pessoa rejeitada. Porque essa que é a dificuldade, essa medida. Porque a gente vai tendo que fazer algumas coisas, que deixar de fazer algumas e fazer mais outras. E encontrar essa medida nos dias de hoje, quando a gente, né, tem tanta coisa para fazer, é difícil. Eu falo isso porque semana passada eu estava calada em casa. Meu genro fez aniversário, dia 3 foi anteontem, né? E aí foram para casa, mas semana passada eu estava muito cansada mesmo, assim me sentindo indisposta. E tanto é que eu até falei ontem para o aluno isso, olha, quando tem algum problema na clínica, que a Amanda adoece, ou que a Nenê adoece, eu fico de manhã aqui, almoçava aqui, fiz isso várias vezes, e à tarde eu ficava lá na clínica. 6 horas, 6h15 eu ficava lá. Agora, quando ela adoeceu, eu não me senti com coragem para fazer isso. Então, o bom é quando a gente já consegue ter essa medida do que a gente pode e do que a gente não pode. Agora, quando a gente tem uma pessoa de mais idade em casa, a gente tem que também aprender na observação, que a observação é uma das coisas mais importantes que tem, quando a gente tem criança ou pessoa idosa, e na vida mesmo, o atendimento, todo atendimento psicológico, a observação é importante. Mas com uma pessoa idosa é mais, porque a gente tem que saber medir até onde vai, até onde a gente recua, sabe? Porque ele tem que se sentir à vontade também para decidir o que ele quer. E bom quando ele vai, gosta de passear, mas ele já demonstra que quer voltar para casa. E bom também que vocês entram nessa vibe dele, né? Isso é muito legal. Estão proporcionando uma vida linda para ele, né? Diga, Viviane. Priscila, só uma coisa. Tu eras curiosa, Mana? É o quê? Oi? A Priscila era curiosa? Priscila, a Viviane pergunta se tu eras curiosa.
Por que, Viviane? Não, porque a Priscila, ela sempre fica curiosa nas situações, né? Eu achei engraçado ela dizer, não, porque naquela época eu era curiosa. Eu digo, naquela época. Então, essa conversa de vocês, né? Que bom que ele ainda lembra, né? Por mais que ele repita as coisas. E a minha avó, então, que ela já está ela já está começando a dizer coisas desconexas, sabe? Assim, ela já está começando a esquecer. Por exemplo, tem dias que eu estou lá na casa da mamãe e aí ela fala assim, Viviane, não vem almoçar aqui no domingo? E eu estou lá. Sabe? Ela já está começando a falar coisas assim que não tem a ver. Ou então, assim, teve um aniversário agora, há pouco tempo lá em casa, e o irmão dela estava lá, né? Na verdade, já tem um tempinho, foi em dezembro, que é da minha mãe. Aí, o irmão dela estava lá, que era casado com uma tia minha e tudo mais, que ele faleceu, inclusive. E aí ela falou assim, poxa, o Cristino nem veio, ele estava lá. Sabe? Então ela já começou aí fala umas coisas assim meio sem sentido. Ainda não disse que tiraram o dinheiro dela, não? Não, ela já não. Antes, professora, ela que controlava o dinheiro dela, né? Só que agora ela mesmo diz assim, minha filha, eu estou meio esquecida, eu prefiro que vocês controlem para mim. Né? Ela já delegou isso, porque ela se sente já insegura. Ela está sentindo que as perdas estão acontecendo. Isso, para mim, é o pior dessa fase da idade, quando a pessoa está perdendo. Porque, no primeiro momento, eu digo isso porque isso ocorreu com meu marido. Isso aconteceu com meu marido. Ele começou a perceber que ele não estava bem. Tá? Então, ele sempre também controlou o dinheiro dele, ele ia no banco, ele fazia o que fosse preciso. O que aconteceu? Depois que ele ficou sem condições, eu que tive que cuidar disso. Aí um dia, meu filho chega em casa e diz, aí, tudo bem, meu pai, tudo bem? Aí ele, não está tudo bem. Eu disse, mas o que foi que houve? É que tiraram meu dinheiro, eu agora não tenho dinheiro. Pegaram meu dinheiro, levaram todo, aí eu disse, sei. O que eu fazia? Eu pegava, assim, 20 reais, 10 reais, botava dentro, assim, de um papelzinho, um envelopezinho, e colocava no bolso dele. Aí ele dizia, olha só, levaram meu dinheiro e me deram só um bocadinho de dinheiro. Aí o que eu passei a fazer? Eu juntava tudo que eu tinha de 5, de 10, de 2, não sei o quê, para ficar com, sabe? Ele ficava feliz quando eu dava aquele montinho de dinheiro, por mais que tivesse menos em valor, mas ele ficava feliz. Só tinha um detalhe. Ele ia e guardava no lugar, ele guardava, escondia, ninguém sabia. Aí ele dizia, cadê meu dinheiro? Ele dizia, mas não estava no seu bolso? Não, eu acho que esconderam meu dinheiro. Aí a Fátima chegava em casa, que eu trabalhava, então ela ia mais dias para ficar com ele. Aí eu dizia, olha, Fátima, vai procurar. Abre aí, gaveta, a porta, vê onde ele escondeu, levanta as coisas, e vira e mexe ela estava achando, tá? Depois, com o tempo, fui perdendo. Mas o que eu acho pior desse processo é exatamente a pessoa começar a perceber que não está dando conta. Percebe, sabe? Enquanto esse processo demencial não se instala, a pessoa percebe. Ela percebe e é por isso que gera ansiedade, né? É por isso que dá um processo como de uma depressão, porque a pessoa vai sentindo as perdas. Olha, não é fácil, não. Eu queria saber o que estão fazendo. Eu acho que é nos alimentos que a gente come. O leite não é mais a mesma coisa. Eu adorava comer leite em pó, botava assim, colherada de leite em pó, chega até tapava, grudava no céu da minha boca. Hoje ele não tem mais o mesmo gosto. O leite condensado, perguntem para alguma criança se a criança quer estar tomando leite condensado da lata. Não tem mais aquele sabor. Então, a gente não sabe o que é que estão fazendo, do que estão fazendo, como estão fazendo, o que estão colocando dentro das coisas. Né? Eu sei, porque eu tenho amigos, e um deles uma vez me disse, ele disse, olha, o gado no Paragominas, ele fica no ponto de venda em muito menos tempo, em anos, do que o do Marajó.
Eu não sei se é porque no Marajó os rios enchem, lavam a terra, né? Ou seja, por mais que os rios tragam algum tipo de nutriente para aquela terra, mas é uma terra muito lavada. Então, no Marajó, o gado era mais valorizado, então era um custo menor, porque ele dependia, digamos, se no Marajó precisava de 4 anos para vender aquele gado, em Paragominas levava 2. Com 2 anos estava no ponto. É mais ou menos essa relação, 2 para 5, uma coisa assim. Mas eu só sei que hoje as coisas não estão, e é geral, não é uma questão só individual, biológica, não é, né? Quando eu estava no meu curso ainda, eu lembro que a professora Maria Olinda já comentava, ela dava psicopatologia, ela foi psiquiatra, né? Ela era psiquiatra de formação, médica, psiquiatra. Ela dizia, houve lá uma situação de uma semana lá de família, que ele não fazia, e umas dificuldades, ela dizia, como é que ela dizia assim? Ela dizia, minha gente, isso tudo é que está fazendo a gente adoecer. São essas dificuldades, esses estresses, a alimentação que não presta mais, a gente não sabe para onde correr, a carne, o gado está cheio de hormônio, de vacina, mas o peixe também, tudo que é difícil que tem, está jogando seus esgotos no rio, nos rios. Né? Então, você vê, Rio de Janeiro, tem um nome, é o não sei o que submarino, que pega os esgotos e vai afogar lá no meio da Baía de Guanabara para manter pelo menos as praias limpas. Não é esgoto submarino, tem um nome, qualquer coisa submarino, vocês já devem ter ouvido falar. Ou seja, o que é que está contribuindo para tudo isso? Né? Tem alguma coisa, porque os idosos ficavam antes de que chamavam, fulano está, não era que chamava? Como se ele ficasse tristinho, paradinho, mas era com muita idade. Quando a gente vê uma pessoa hoje com 50 anos, ele já pode ter uma demência. Tem demência que acontece muito cedo. E é um tipo de demência que ela se mistura com uma esquizofrenia. Ou seja, tem uma coisa e tem a outra. Ora parece uma, se fosse uma bipolaridade. Existe. Mas assim, esse caso que eu citei da minha avó, né? Isso pode ser considerado demência? Que idade ela tem? 93. É natural já é uma perda cognitiva que é natural da idade. No caso dela, a gente nem pode chamar de demência, eu acho, porque ela já tem tanta idade que já é o natural da idade, entendeu? Essa perda cognitiva já para, é o que eu digo, já não faz atividade física. Agora é interessante, né? Porque já tem estudos que apontam, porque antes diziam que, há muito tempo atrás, falavam que os neurônios eram células que não se regeneravam, assim, né? Que não... Mas regenera. Pois então, regenera, né? E por que será que quando a pessoa já é idosa, né? Na fase do idoso, existe essa perda? Significa... É porque a perda é geral, é sistêmica. A capacidade pulmonar é reduzida. Acho que é com relação ao envelhecimento dos órgãos, né? De Dos repente. órgãos, ela é geral, ela é sistêmica. É todo o corpo vai perdendo. Claro, veja só, sua avó, com 93 anos, era uma privilegiada. Estou lhe dizendo. De poder envelhecer os 90 anos dela. Não, e ela é mesmo, a gente fala isso para ela, porque sempre quando a gente chega lá, né? Aí a gente pergunta, e aí, vó, tudo bem com a senhora? Minha filha, mais ou menos. Ela fica procurando, não é nada para falar de reclamar, né? Assim, ela fica... Aí eu já peguei no pulo ela, né? Disse assim, por que, bom, mais ou menos? Aí ela parou assim, pensou. Olha, eu adorava conversar com a minha avó. A minha avó teve uma história de vida muito bonita. Bonita e sofrida, porque ela ficou com 4 filhos, viúva com 28 anos. O marido dela, ele trabalhava em navio, e ele morreu no Rio de Janeiro. Imaginem só, nem sombra de ele nascer. A minha mãe era menina, né? E
ela não pôde nem trazer o corpo para cá, não tinha como. E numa das idas dela à capitania dos portos, para tratar exatamente da documentação, né, por conta da morte dele, ela conheceu uma pessoa lá. E essa pessoa já se encantou por ela. E a minha avó era linda. Ela era muito branca, de olhos azuis, assim. Era um azul, um acinzentado, violeta, era muito bonita. E ela com 4 filhos, né? A sorte é que ela tinha uma irmã, que foi minha madrinha de batismo, que era uma pessoa iluminada. Minha madrinha de batismo era uma pessoa iluminada mesmo, imaginem, né? Ela era a sábia da família. Todos se aconselhavam com ela. E ela sabia, apesar do tempo lá atrás, né? 1900, lá no início de 1900, mas ela sabia que a tendência era alguém se aproximar da vovó. Se aproximar com a intenção de se aproveitar, poderia até se aproximar por gostar dela, mas se aproveitar porque ela era uma mulher bonita, né? E ela caiu na conversa dessa pessoa. E dessa história nasceu uma filha. Eu não sei o nome dessa pessoa, sei que ele foi um homem muito importante, né? Nós temos na família alguém que sabe, mas a gente, de vez em quando, na nossa família, a gente precisa juntar as mais antigas, né? O meu cunhado costumava dizer que quando havia reunião na família, as titulares reuniam, que era a mamãe, as tias, vovó, e nós éramos as reservas. Hoje nós já chegamos nas titulares, né? Então a gente não... todo mundo sabia disso, nós sabíamos dessa história, mas a gente não perguntava, né? Até que nas idas dela, já com mais idade, uma vez ela mesma me contou, almoçando com a gente em casa, ela contou como foi isso tudo. E este homem ficou um tempo aqui, ele tinha um cargo importante nesse lugar, e voltou para o Rio de Janeiro, né? Quem ajudou muito foi essa irmã. Ela acabou precisando colocar as 2 meninas mais velhas, mamãe e titia, foram internas no Gentil, internas como internas mesmo, não era pagando nada não, pelo contrário. Elas mesmo, garotas, elas tinham lá que trabalhar, que fazer alguma coisa, né? Elas estavam lá de uma forma gratuita, tipo assim, o governo que arrumava, sei lá. E a outra filha menor, ela deu para esta irmã, que foi a minha madrinha de batismo, e o menino ficou com ela. E essa tia, irmã dela, ficou monitorando a vida da vovó, para cuidar de quem se aproximasse. Então, diziam sempre que, olha, não casa com um homem novo, porque tu vai se encher de filho. Já tinha 4 do primeiro, né? Eu sei que nesse aparece um, aparece outro, sempre essa minha madrinha tomando conta da vovó, para não haver nada, né? Até que se aproxima, o que a gente conheceu e chamou de avô, né? O primeiro avô mesmo morreu. E foi realmente, ele era um homem lindo, ele era muito querido. E como ele era bem mais velho que ela, a irmã achou uma maravilha, era aquele candidato. E ela gostou dele. Ele era como ela, ele era pé da vigia, branquinho de olhos azuis, era muito lindinho o vovô. Aí diziam para ela, casa com ele que tu não vais ter filho, porque ele já é bem mais idoso. Pessoal, ela teve 4 do primeiro, né? E ela teve 14, aliás, 13 do segundo, do velho. A minha avó, ao todo, teve 18 filhos, né? Mas, então ela contava essas histórias, né? Dizia como era, né? Como ela gostava de estar com ele. E o vovô foi mesmo um amor. O vovô foi uma luz na vida da vovó e da família toda. Ele era uma pessoa muito querida. E assim,
Agora, antigamente, o idoso ele tinha aparentemente uma permissão ou uma condição melhor de envelhecer, envelhecer. Por exemplo, esse meu avô, ele morreu no dia do aniversário do marido de uma tia minha, sentado na mesa jantando, não era festa, não tinha música, barulho, não. Estávamos jantando, eu estava também. De repente ele virou e encostou a cabeça na mesa, correram, tiraram ele, levaram para um quarto que tinha embaixo, que todo tempo tinha uma rede. Saíram 2 casas antes, bem aqui na Dom Pedro, antes da Praça Brasil. 2 casas antes morava o doutor Rubem Guilhão Coutinho, né? E chamaram, ele veio correndo, quando ele chegou o vovô estava morto, com 86 anos. Ou seja, as pessoas viviam, tinham mais tranquilidade, eu acho, que para viver. A preocupação não era tão grande. Hoje a gente tem receio até da própria medicação que utilizam, no caso já de quando tem um diagnóstico já de uma doença, a própria medicação ela não é confiável. O que acelerou na doença do meu marido foi a medicação. A medicação, quando o médico trocou de 8 miligramas para 16 miligramas, foi um efeito devastador. Ele não se recuperou. O que ele tinha, o bem-estar dele, que era mantido até então, caiu tipo assim, 70%. Aí foi difícil. Nós ficamos nesse primeiro momento 1 mês e meio que ele não dormia. Eu acho que eu já falei para vocês que em 1 mês e meio nós dormimos 5 noites eu trabalhava. E eu estava aqui todo dia, 7h30 da manhã. Né? Mas foi terrível. E depois deu um trabalho enorme, quase 3 meses, para ele voltar a organizar o sono dele. É incrível. Como essa caixinha aqui, ela é complicada. Agora, o ideal mesmo é assim, deixar a natureza agir. Eu lembro que quando eu tinha 30 anos, me disseram tanto que eu já devia procurar, porque eu tinha que fazer reposição de hormônio, porque não sei o quê. E eu fui para o médico Les, eu acho, e esse médico ele me conheceu desde que eu nasci. Aí eu cheguei lá, e aí ele, o que é que há? Aí eu disse para ele, não, eu vim aqui porque, olha, eu já ouvi dizer que eu tenho que fazer reposição hormonal, que é para prevenir, né, os efeitos depois da menopausa. Olha, Lili, quer saber de uma coisa? Tu estás muito novinha, ele sempre me via novinha. Tu estás com 30 anos, tu estás muito novinha, deixa a natureza agir, vai viver tua vida com teu marido, teus filhos, tu estás muito bem. Não me pediu nenhum exame. E realmente eu passei por tudo que eu tinha que passar com a idade. Chegou a menopausa, foi embora a menopausa, sei antes e depois, sei lá o quê. E eu não senti nada. Eu acredito que hoje também muita coisa é abreviada, muita coisa é recomendada, que nem sempre, porque tem as diferenças individuais, nem sempre a coisa é compatível com aquele organismo. De repente pode não ser. Tem pessoas que se habituam a tomar medicação a vida inteira, vivem sob peso de remédio. Eu lembro, eu já falei para vocês que o médico amigo do Juliano, que era da FEIJA também, o Camilo Viana, quando eu estava grávida, ele dizia, olha, nada de ficar dando fortificante para abrir apetite de criança, não se faz isso. O que alimenta é comida, e é verdade. Estão lá os meus 2. Sempre era comida. Café, almoço, jantar, merenda, e aí comiam de tudo. Se gostassem, comiam mais, se não gostassem, comiam menos, complementava com outras coisas. Mas não tinha essa história de criança dizer que não, naquela hora só quer iogurte, ou ele lá abrir geladeira. Lá em casa não tinha essas coisas. A gente tinha um certo método, uma organização. É preciso ter na vida, a gente precisa ter. Até porque o nosso organismo, ele habitua. Eu, por exemplo, passei anos da minha vida almoçando 12h15, 12h30. Eu, quando fico aqui, 12h, o reloginho lá de dentro já está buzinando. Até porque agora eu tomo café bem mais cedo, né? Então eu sinto falta.
porque o meu organismo foi praticamente condicionado, ele aprendeu a funcionar naqueles horários. Eu não saio de casa sem tomar café. Hoje, por exemplo, só tem 2 pessoas na cantina. Quando eu entrei aqui, 7h20, já tinha 2 pessoas para tomar café na cantina. Já pensou, depois de uma greve, onde que eu ia arriscar chegar aqui e não ter café para tomar? Ficar com fome? Aí eu ia chorar. Mas eu acho que hoje é assim, parece que as pessoas brincam com seus limites, né? E nem sempre dá certo. Pessoal, a vida anda, vocês são jovens, mas vocês todos vão chegar lá naquele ponto de olhar e ver, né, avós, pais, mães envelhecendo. E que seja só isso, né? E que seja só isso, porque isso faz parte do ciclo natural da vida, né? Por isso a psicologia do desenvolvimento é chamada hoje de psicologia do ciclo vital. Se pretende olhar para a vida inteira. Mesmo lá, quando a vida já está avançando, a idade avançando, a gente precisa de dados daqui. Por que é difícil fazer pesquisa com idosos? Porque eu tenho dificuldade de buscar um dado lá de trás. Às vezes não existe esse dado. As pessoas que viveram, que podem falar, não podem mais falar daquilo, porque já se foram também, né? E será que o que o idoso traz, ele também é um dado confiável? Né? Porque ele também, durante a vida, ele sofreu os mesmos percalços que todos nós vamos passar ou passamos. Né? Pois é, pessoal. Então é assim. Hoje à tarde eu tenho um dever, tenho que ir lá no Abelardo, em Coraci, uma reunião, e eu fui, como diz a história, sempre que tem essa reunião lá, sou eu que vou. Aí eu carrego a Geise para dirigir para mim, só que hoje a Geise não pôde ir. Aí, como eu disse que eu não ia sozinha, já arranjaram um outro professor para me acompanhar. Lá para Coraci, 4h. Imagina, quando voltar, tomara que não chova, tomara que não tenha alagamento, tomara que seja tudo em paz. Porque vir de lá para cá, lá para as 6h, escurecendo, com esse tempo que chove torrencialmente todo dia, mas essas coisas a gente entrega a Deus, tá bom? Um beijo para vocês, até quarta, se Deus quiser. E aí, vamos ver, se quarta-feira vocês quiserem discutir o nosso caso, podem trazer, tá? Qualquer coisa que vocês queiram. Professora, quarta-feira não vai estar na semana acadêmica? Só vamos ter aula quinta, tá certo. Ah, tá. Quinta-feira, Priscila, né? Luana, Vivian, Isabela, Luiz, Viviane, Cristina, Sofia, Rafael e os que estão aqui, o 1 e o 2 que estão aparecendo aqui. Um beijo e olha, o pessoal está trabalhando lindo, a equipe de alunos que está ajudando está trabalhando lindo, eu estou só lá no apoio quando precisa, é ofício não sei para quê, é não sei o quê para não sei para quê, mas eu fiquei em casa tratando esses dias só de horário. Eu já estou com o calendário de provas pronto, mas eu tenho alguns ajustes que eu preciso conversar com alguns professores. Mas de segunda verificação está prontinho. Como nós só temos 6 dias de prova e tem turma que tem 8 disciplinas, às vezes é complicado fazer esse horário. Aí eu tenho que antecipar. Então, ao invés de começar dia 30 de maio, tem turmas que eu tenho que começar dia 26, porque eu não posso ir para frente por conta da segunda chamada, final de semestre é complicado. Diga, Viviane. Não, professora, eu só ia pedir para a senhora assim, que a senhora tivesse horário pronto para já dar para a gente já ir se organizando. Eu só não mandei porque eu preciso falar com os professores ainda. Aí hoje eu até já disse para o professor Aires que eu preciso falar com ele, que é para mostrar. Porque quando não dá para fazer no dia que ele tem aula, na turma que ele está, eu tenho que ir no calendário verificar uma outra turma que ele dê aula, que tem um dia vago dele lá, porque às vezes tem turma que ele tem 2 tempos e 2 tempos, então são 2 dias. E às vezes não, é só um tempo. Aí eu pego aquele dia daquela outra turma e coloco a prova dele, mesmo que ele não tenha aquele dia na turma que eu estou fazendo o horário. É um negocinho assim meio
sabe? É um samba do crioulo todo. É um malabarismo, professora. E quando chega na segunda chamada, que são só 3 dias, sabe o que eu faço? São 3 dias, aí eu ponho 2 provas num dia, 3 provas no outro dia, 2 provas no outro dia. Aí eu ponho, vejo o horário do professor, 7h30, 9h10. Aí no outro dia eu boto uma prova, 7h30, outro 9h10, outro 11 horas. Enfim, né? Aí a gente tem que toda vez estar nesse coisa, e bota o cérebro para pensar. Aí a gente tem que pensar. Mas isso está cansando, e cansativo. Beijo para vocês, tá? Mas deixa estar com vocês, esses dias vão estar recebendo, porque está prontinho. Aí eu só estou terminando a segunda chamada e a verificação final, que são só 3 dias. E ainda tem uma especificidade do primeiro semestre. Tem outra coisa. Ok, professora. Diga. Não, tá tudo certo. Fica tranquila que tá tudo certo. Vocês estão trabalhando direitinho. Tá bom, queridos. Um beijo. Tchau, bom dia. Bom dia e vamos nos Tchau, professora. Bom dia. antes lá pela SAP, na terça-feira. Tá ok? Tá certo. Tá bom. Fique com Deus aí, professora. Bom final de semana. Tá, tchau, tchau.